Quero compartilhar com os irmãos a reflexão dessa manhã que se encontra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16. Eu só quero ler 2 versos, irmãos, que já tem falado comigo essa semana, em meio às nossas lutas, dificuldades, aquilo que nós enfrentamos. Nós vemos que Paulo ele nos dá uma orientação para que a igreja, para que os irmãos se mantenham firmes, fortes na luta, na peleja, porque a luta é grande, irmão, mas a vitória também ela é grande. Para aqueles que permanecerem, continuarem, olhando para a cruz e para o nosso Salvador. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Paulo ele nos dá uma lição e ele nos mostra que nós precisamos estar baseado nesses alicerces, de uma maneira firme, forte, porque a igreja passa por luta. A igreja aqui nessa época estava passando por dificuldades, uma igreja grande, uma igreja de Coríntios que tinha muitos membros, pessoas que estavam enfrentando lutas. O imperador nessa época, o imperador Nero, um homem sanguinário. E nós vemos que Paulo ele escreve essa carta à igreja de Coríntios e ele estava enfrentando vários desafios. O primeiro desafio que ele estava enfrentando dentro da igreja era as divisões internas e as disputas religiosas. Dentro da igreja havia disputa. Havia pessoas que estavam pensando em poder, em status. Se isso remete a algo parecido nos dias de hoje, se nós olharmos para a Bíblia, nós vemos a mesma situação. O segundo problema que Paulo enfrentava e a igreja era o problema da moralidade e o comportamento. Havia um incesto dentro dessa igreja. Havia pessoas dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então havia facções, divisões dentro da igreja. E parece que hoje em dia nós também enfrentamos essas situações, né? Que há divisões dentro da igreja, comportamento. E o terceiro problema que Paulo estava enfrentando aqui eram as dúvidas e questionamentos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E ele vem trabalhando nessa carta, mostrando que Cristo era o alicerce da igreja, Cristo era o pilar da igreja, e só em Cristo, e quem olhasse para Cristo, podia encontrar a vida eterna, a ressurreição. Mas a situação de Paulo também não era boa. Paulo também enfrentava dificuldades. Esse homem ele estava enfrentando vários desafios na sua própria vida. A saúde de Paulo não estava boa. Paulo era perseguido. Paulo era acusado. Um homem que fundou a igreja, um homem que falava sobre a palavra de Deus, também enfrentava essas dificuldades de ser acusado, de ser apontado, de ser caluniado. Alguns diziam que ele não era um apóstolo porque ele não tinha andado com Jesus, não tinha visto Jesus, mas ele coloca que ele era levantado por Cristo. E ele no primeiro capítulo, aí, se nós olharmos para a primeira epístola de Coríntios, nós vamos ver: porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Então, Paulo, um homem sábio, um homem de conhecimento, ele se coloca que era Cristo. A sabedoria que vinha era do alto, a sabedoria que ele tinha era dado por Deus. Um homem que falava praticamente 4 idiomas, e ele se coloca Cristo acima dele. Ele coloca Cristo acima de todas as coisas. Paulo se humilhava, se reduzia, se colocava como uma pessoa que servia ao reino de Deus, uma pessoa que tinha os problemas, como todos nós temos, mas era um homem que estava firme, alicerçado na palavra do Senhor, olhando sempre para o Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eu entendo que não é diferente, nós temos que estar da mesma maneira, olhando para Cristo.
Não adianta você, às vezes até é uma coisa que a gente fala, não olhe para mim, né? Não olhe para o homem, mas às vezes é impossível de não olhar para o homem, né? Porque você sempre está olhando as atitudes, o modo da pessoa ser, agir, daquilo que ela prega e daquilo que ela faz. Ela canta, ela prega, mas a vida dela não corresponde àquilo que ela faz, às vezes, na igreja. Então, às vezes, nós olhamos sim para o homem, analisamos o homem e vemos o comportamento do homem. E eu marquei alguns outros pontos aqui. A preocupação de Paulo também era com a perseguição e a oposição dos inimigos. Olha só, dentro da igreja, Paulo tinha oposição. Dentro da igreja, Paulo tinha inimigos. Um lugar onde falava-se do amor de Cristo, mas ele enfrentava essa situação, ele enfrentava esses percalços, ele enfrentava pessoas que não estavam como deveriam estar, olhando para Cristo e querendo poder, e querendo estar em evidências. E eu coloquei um segundo ponto aqui, irmãos. A preocupação também de Paulo era com a saúde e o bem-estar da igreja, não era dele. Ele olhava para aquela igreja e ele conseguia ver que aquela igreja estava com diversos problemas. As pessoas não estavam entendendo qual era o chamado e o significado do chamado a qual Cristo tinha colocado para cada um deles. Na ceia, eles comiam, bebiam, se fartavam, ficavam embriagados. E aí Paulo vem dando as instruções sobre a ceia do Senhor, porque Paulo estava preocupado com a igreja. A preocupação de Paulo era com a igreja e com as pessoas que ali estavam. Aquelas pessoas faziam parte do corpo de Cristo. Uma igreja que era uma igreja, se nós lermos, uma igreja pujante, pentecostal, falava em línguas, pulava, profetizava, tinha dons ali. E era uma igreja problemática, irmãos. E nossa igreja, a igreja brasileira também está assim. Nós estamos passando por problemas e nós temos que voltar os nossos olhos para Cristo. Olhar para Cristo e começar a tirar as divisões. É porque um prega mais, o outro prega menos, que seja assim, ou um canta melhor, o outro não. Para Deus nós somos iguais. Nós precisamos estar debaixo da cruz. Não tem maior nem menor aqui. Para Deus todos nós somos iguais. Aleluia. E diante desse cenário, olha só o que Paulo fala. Estejam vigilantes, versículo 13, onde nós lemos. Isso nos lembra e nos importa sabermos que nós precisamos estar vigilantes. Sempre vigilantes. Às vezes você recebe uma bênção, algo que tanto você buscou, e você baixa a guarda. E você fala, consegui, alcancei, o meu objetivo. Não, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar sempre olhando e percebendo que o inimigo, ele sempre está ao nosso derredor, querendo bradar, querendo que você baixe a guarda, para que você pare de vigiar. Se você está orando, continue orando mais, esteja sempre vigilante, ande sempre atento, esteja atento com tudo que está acontecendo. Nós vivemos dias maus, tem pessoas más, tem pessoas que não querem ver o nosso bem, tem pessoas que não querem ver o bem dos nossos filhos, da nossa casa, mas Jesus essa manhã fala para que eu e você possamos estar vigilantes, sempre vigilantes, olhando para Deus. E Paulo, ele continua, mantenham-se firmes no que, irmão? Na fé. É na fé que nós temos que mantermos firmes, acreditando que ainda Deus tem poder para mudar, para restaurar, para curar, para transformar, para salvar. Porque nós temos que estar firmes, e firmes é na palavra do Senhor, em Jesus Cristo. Firme nós temos que estar com Ele, porque só aqueles que estão firmes na palavra vão conseguir prosperar, vencer, alcançar aquilo que Deus tem preparado. Porque se nós não estamos vigilantes e nem nós não estamos firmes na fé, em algum momento nós vamos cair, nós vamos retroceder, parar. E Paulo, ele vem explicando porque a perseguição, as lutas que ele enfrentava dentro dessa igreja,
Ele mostra que nós temos que estar vigilantes, firmes na fé, e ele continua: sejam homens de coragem. E a Bíblia sempre nos mostra que Deus sempre fala: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não desanime, porque Ele sabe que nós somos propícios a isso, a perder a coragem quando nós enfrentamos uma dificuldade, quando nós vemos o tamanho do gigante que está na nossa frente, falando: eu não vou conseguir derrubar, eu não vou conseguir vencer. Então, Jesus, Ele sempre vem colocando para nós: não temas, não olhe para o problema que está diante de você, mas olhe para Jesus. Sejam pessoas de coragem, sejam pessoas que sejam firmes na fé, vigilantes, corajosos. Não é qualquer vento que vai derrubar você. Faça que nem o bambu, se dobre no vendaval, mas se levante quando ele passar, porque Jesus é o que nos sustenta. Aleluia! Sejam homens de coragem. Isso nos desafia a ser bravos, enfrentar os desafios da vida com confiança, né? Temos que ser confiantes, enfrentar os desafios. Todos aqui que estão aqui têm desafios, tem lutas para ultrapassar, para vencer. Tem problemas com o filho, com o marido, enfim, eu não sei. Você tem problema, eu tenho. Dificuldade no emprego, às vezes para colocar as contas em dia, e isso às vezes tira a sua paz, tira a sua coragem. Você desanima. Às vezes você levanta e fala: eu tenho que ir trabalhar porque eu preciso, né? Mas se não fosse isso, eu ia ficar aqui deitado e pensando no que eu posso fazer. Não, sejam pessoas de coragem. Paulo nos chama para sermos pessoas corajosas. Paulo nos desafia para que nós possamos enfrentar os percalços que a vida nos traz, para que nós possamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sermos pessoas que estamos olhando sempre para frente e nunca para trás. O que passou eu deixo para trás, esquecendo das coisas que me aconteceram, eu sigo e eu continuo olhando para a cruz, eu continuo olhando para frente, olhando, sabendo que Jesus, se hoje está ruim, amanhã pode estar melhor, e se não estiver, eu vou continuar sendo uma pessoa corajosa e acreditando que essa situação pode mudar em minha vida. E ele coloca mais algo para a gente aqui. Ele coloca assim: sejam fortes. Isso nos lembra a importância de desenvolver a resiliência e a perseverança para superar os obstáculos. Sejam fortes. Quando alguém entra em uma academia, começa a treinar, ele não consegue levantar lá uma quantidade de peso. Ele começa gradativamente subindo a carga e aumentando, e assim até que ele chega superando cada dia mais aquele desafio que ele tem. Hoje eu fiz com 10, amanhã eu vou fazer com 11. Na mesma proporção é nós na igreja, para que nós possamos enfrentar, sermos pessoas fortes, olhando para Cristo. Eu não consegui ir para a igreja hoje, queria tanto estar na igreja, mas onde você estiver, dobre seu joelho. Seja forte. Mas a luta aqui em casa, irmão, você não sabe o que está acontecendo. Irmão, entra no teu quarto, fecha a porta, seja forte, ore a Deus, fale: Senhor, estou aqui diante do Senhor, mas essa luta não é minha, é sua, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, as minhas forças já se exauriram, mas o Senhor é forte para me restaurar e me animar essa manhã, para que eu possa continuar a jornada e caminhar. Aleluia. E o mais importante de todos, ele nos fala no versículo 14: façam tudo com amor. Olha só, hein? Passando lutas, perseguições, acusações, e ainda ele nos dá um conselho: faça com amor, porque nós somos ávidos a querer a vingança, né, irmãos? Nós somos ávidos a querer retribuir o mal que às vezes nos acontece conosco ou com alguém da nossa família. E Paulo fala: façam tudo com amor. Nos lembra que o amor deve ser a motivação por trás de todas as nossas ações. É o amor. E foi por amor que eu e você estamos aqui. Foi por amor que um dia
na cruz do Calvário, Ele entregou a sua vida por nós, por amor. E Paulo nos aconselha: façam tudo por amor. Quer que seja limpar uma cadeira, irmãos, faça por amor. Quer que seja servir um copo d'água, façam por amor. Quer que seja qualquer coisa, irmãos, façam tudo por amor. Um homem que estava sendo acusado, perseguido, ele ainda demonstra o amor pelaquela igreja, o amor pelas pessoas. Façam tudo por amor. Isso nos encoraja a viver de forma autêntica e a servir aos outros com paixão e com amor. Eu preciso saber que eu preciso amar, eu preciso estar vigilante. Sim, eu preciso estar firme. Eu preciso ser um homem de coragem. Eu preciso me esforçar. Porque Deus, Ele quer que você demonstre o amor. O mesmo amor que Ele sente por você. E quantas coisas nós fazemos errado. E mesmo assim Deus continua nos amando. E eu termino essa reflexão dizendo que você possa começar essa semana vigilante, firme na fé, tendo coragem e confiança, sendo forte nos desafios e lutas, e que o amor seja a motivação para as nossas ações. Que essa semana você venha demonstrar força, irmãos, diante das lutas que você está travando. Que você venha ser firme, não desista por nada, não pare, não olhe para trás. E que você possa ser uma pessoa que tenha paciência.